Eu desejo saudá-los com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rogério Lourenço. Se você ainda não é inscrito em meu canal, eu quero convidar você e pedir a sua ajuda para que você faça a sua inscrição aqui no meu canal. É muito simples, é só clicar em inscrever-se, logo após ir no sininho, onde está escrito todas, e acionar todas as notificações. Se você gostar do vídeo, também eu quero pedir que deixe o seu like aí, o joinha, porque ajuda bastante o canal na divulgação. E se você puder me ajudar mais um pouquinho, que você possa compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, ok? Você que já é inscrito e já acompanha o meu conteúdo, que Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente. Geralmente nós postamos aqui, toda semana as aulas da escola dominical, das revistas da CPAD, da Casa Publicadora, da classe dos adultos e dos jovens. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto escatológico, um vídeo um pouco diferente, saindo um pouco fora da sequência da escola dominical. Nós vamos ler um texto em Apocalipse capítulo 6 e versículos 1 e 2, que diz: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Nós vimos aqui o início do período tribulacional. Do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 18, nós temos um período chamado de período tribulacional ou grande tribulação. E a grande tribulação, ela se desenrola em 3 grupos de eventos. Primeiro, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Aqui, o Cordeiro, que é o próprio Senhor Jesus, ele abre o primeiro selo. João vê um livro selado e aí o Cordeiro é digno de abrir o livro, e ele vai abrir e vai desatar o primeiro selo. No primeiro selo sai um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vitorioso e para vencer. A questão é: quem é o cavaleiro desse cavalo branco? A quem ele representa? Há 2 linhas de pensamentos que os estudiosos divergem, em suas opiniões, que um grupo de eruditos dizem que o cavalo branco, seu cavaleiro, representa o anticristo, que é a besta do capítulo 13 de Apocalipse, um governante político mundial que surgirá no período tribulacional. E outros dizem, baseados em Apocalipse 19, que lá há um outro cavalo branco e um cavaleiro também. Uns dizem que é o próprio Jesus, por causa do paralelo do cavalo branco. Então há essas 2 linhas de pensamento, mas eu quero fazer aqui um contraste, entre os 2 episódios, o cavalo branco do capítulo 6 e o cavalo branco do capítulo 19. Para isso eu usei um livro do saudoso pastor Severino Pedro, Apocalipse, versículo por versículo. Isso aqui é um livro bem antigo, que eu precisei imprimir, mas é um livro excepcional, do grande pastor, já em memória, pastor Severino Pedro.
ele faz um contraste entre o cavaleiro do capítulo 6, do cavalo branco do capítulo 6, e o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19. Primeiro, o cavalo branco do capítulo 6, ele é visto na terra, tá? O cavalo branco do capítulo 19 é visto no céu. Segundo, o cavalo branco, o cavaleiro, né, que estava montado sobre ele, tinha um arco na mão. O cavaleiro do capítulo 19, ele não tem arco na mão, mas da sua boca sai uma espada. É lógico que isso é figuradamente. No capítulo 19 é o próprio Jesus Cristo, não tem isso aí, os eruditos não divergem, né? Lá é Jesus Cristo mesmo na sua segunda vinda. Um outro contraste entre o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, ele recebe uma coroa, tá? E o cavaleiro do capítulo 19, ele já traz consigo, ele já vem, né? O céu se abre e ele vem montado no cavalo branco já com vários diademas. Então, o cavaleiro do capítulo 6 recebe uma coroa só e o cavaleiro do capítulo 19, ele já vem com as coroas, tá? Então, é um outro contraste. Uma outra coisa que nós podemos analisar aqui é que no capítulo 6, na abertura do primeiro selo, aparece um cavalo branco, tá? Um cavalo branco. Depois tem um cavalo vermelho, um cavalo preto e também um cavalo amarelo. Lá em Apocalipse 19, há muitos cavalos, né? Há um cavaleiro de um cavalo cuja sai a espada da sua boca. Ele tem nomes, nós vamos ver aqui no próximo ponto. Ele tem nomes e um exército o acompanha também montado em cavalos brancos. Então há essa diferença também, tá? E mais um contraste, no capítulo 6, o cavaleiro, ele não tem nome, ele é anônimo, tá? No capítulo 19, o cavaleiro tem nome. Ele é chamado de fiel, verdadeiro, chamado de palavra de Deus, tá? Então, ele é identificado, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, ele é identificado. Ao ponto que o cavaleiro do capítulo 6, ele não tem identificação. Ele, né, não tem nome, tá? Um outro contraste é que eu disse no início do vídeo que o capítulo 6, ele abre o período tribulacional. Então, ele é o início da grande tribulação. O capítulo 19 já passou, né? Já está no final, porque Jesus vai voltar em glória no final da tribulação, onde ele é representado por um cavaleiro montado num cavalo branco, no final da tribulação. Então são dois acontecimentos, dois cavalos diferentes, dois cavaleiros diferentes, né? Um aparece no início da tribulação e o outro aparece no final da tribulação. E um último contraste entre os dois cavaleiros é que, segundo Apocalipse, o finalzinho do versículo 2, ele saiu vitorioso e para vencer, tá? Jesus, ele não precisa sair para vencer, porque ele já é vencedor. Então há uma diferença entre esses dois cavaleiros. Ele já é vencedor desde sempre. Jesus nunca perdeu, né? Ele já é vencedor por natureza. Ele não precisa sair para vencer. Então, lá em Daniel capítulo 7, nós vamos ler aqui. Daniel capítulo 7, versículo 21.
Daniel 7:21, vai falar uma referência, né, ao período da tribulação. O versículo 20 fala assim: e também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3, daquela ponta, digo, que tinha olhos, e uma boca que falava grandiosamente, cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. E olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Essa ponta do capítulo, esse chifre, né, ponta aqui no caso chifre, do capítulo 7, versículo 21 de Daniel, é frequentemente interpretada como o anticristo, um governante mundial que aparecerá no final dos tempos, no início da fase tribulacional. Então, ele saía, né, para fazer guerra contra os santos e os vencia. Então, é um paralelo muito parecido com o cavaleiro do capítulo 6, onde diz que ele saiu vitorioso e para vencer. Então, há essas duas opiniões, tá bom? E a minha opinião agora, já no final do vídeo, eu vou dar a minha opinião, né? Eu aceito mais a linha que diz que o cavaleiro do capítulo 6, ele é o anticristo, né? Que já aparece no início da tribulação para governar o mundo, né? Ele vai governar o mundo por 7 anos até ser vencido pelo cavaleiro do capítulo 19, ok? Então essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente e quer estudar a Bíblia conosco, é só deixar aqui nos comentários e nós vamos interagindo um com o outro, tá bom? Respeitosamente, né? Nós respeitamos todas as opiniões. Para mim, o cavaleiro do capítulo 6 é o anticristo. E, logicamente, do capítulo 19 é o próprio Senhor Jesus, tá bom? Se você gostou aí, deixa o like aí para nos ajudar, para fortalecer o canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.